Present day. Present time. Olá, amiguinho, tudo bom com você? Sou eu, Mug. Como que você tá? Já almoçou? Já jantou? Já comeu aquele lanchinho gostoso? Não? Vai lá, prepara um lanche pra agora. Esse vídeo é aquele vídeo gostoso pra você assistir depois do trabalho, antes do trabalho, no meio do trabalho, se você não for demitido, não importa. Assiste aí quando puder. Hoje a gente vai falar sobre Cyberpunk, um dos meus gêneros preferidos de filmes, jogos e animações. Mas não só sobre o gênero, meu caro amigo. Vamos falar sobre como esse gênero de ficção, ele tá entranhado na nossa sociedade e parece cada vez mais com a nossa realidade atual. Então, preparado? Pegou o lanche? Vamos lá, amiguinho. O Cyberpunk é um subgênero de ficção científica que surgiu no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ele traz para nós um futuro distópico onde a tecnologia está lado a lado com a desigualdade e a pobreza, em boa parte das vezes. Em histórias como Cyberpunk 2077 e Blade Runner, que são magníficos, temos as megas corporações que controlam até a unha encravada de vocês que estão me ouvindo agora. A minha também, na verdade todo mundo. Até quando a gente vai cair. Temos governos corruptos onde funcionam apenas como fachadas para os superpoderosos da indústria bélica e financeira. A gente tem nessas histórias o controle nojento das redes sociais, a vigilância das nossas vidas, não muito diferente do que a gente tem hoje, né? O Brasil, estamos quase lá. A gente tem as ruas lotadas, sujas e perigosas, como uma segunda-feira qualquer na Pavuna. Você que é do Rio de Janeiro sabe do que eu tô falando. E também nessas histórias com temas cyberpunk, a gente tem os hackers, como Mr. Robot, uma das séries mais gostosinhas de se assistir, eu recomendo demais. Você pode assistir ela e achar que ela não se trata de temas cyberpunk, mas ela é cyberpunk pra caralho. Ela só não tem a estética, mas ela é cyberpunk pra caralho essa série. Recomendo muito. E como várias outras histórias, inclusive lá no aquele Cyberpunk Edge, que é muito bom, também recomendo, da Netflix, da animação, você vê que tem hackers, tem ciborgues, tem implantes corporais, tem as realidades virtuais como parte do cotidiano da vida, algo normal. E a gente, o brasileirinho médio, o CLT, ele vive à margem da sociedade, tentando sobreviver num sistema que já falhou, como você tem lá o David, né? O David Martinez, em Cyberpunk, principalmente a mãe dele, vive como uma CLT fudida, tá ligado? E você vê a luta para alcançar o patamar tecnológico da vida, do conforto da vida, e a mistura entre esse high-tech e low-life. Significa alta tecnologia, vida miserável. Se você for criar uma história cyberpunk, você tem que se basear nesse lema. Isso eu digo como escritor, não escrevi nenhuma história ainda de cyberpunk, tenho ideias, até agora eu só escrevi Gianno Kadoshi, então eu ainda não tive a oportunidade de me aprofundar em escrever uma história cyberpunk. Pra quem não sabe, eu sou um pseudo-escritor, ainda não lancei nada, mas estou escrevendo muitas histórias, esperando o momento certo para lançar, que espero que seja já já. E como alguém que assiste muitos vídeos e lê muito sobre escrita criativa, eu já conhecia, antes de fazer o roteiro, esse termo, que é o High Tech Low Life, que é um termo muito importante, é um lema muito importante para você escrever essas histórias, que é ter uma vida de merda misturada na tecnologia, que boa parte das pessoas hoje já vivem assim. Então, antes da gente cruzar para esse caminho de conectar a nossa vida atual, o nosso presente com o futuro distópico descrito nos temas cyberpunks, vamos para a origem do termo, coisa que eu não fiz no vídeo passado sobre terror, diga-se de passagem. O termo cyberpunk foi usado pela primeira vez em 1983, num conto do autor Bruce Betker. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, posso estar enganado. Ele é um escritor e programador norte-americano nascido em 1955. E eu acho que ele já morreu, mas eu não tenho certeza, eu não vou pesquisar porque eu tô com preguiça. Na história, no conto, são contadas desventuras de adolescentes hackers vivendo na merda da sociedade, usando tecnologia de ponta para burlar sistema e sacanear as autoridades. Meu mano Brucinho criou o termo misturando duas palavras: cyber, de, obviamente, cibernético, relacionado à tecnologia, e o punk, que se você já quis saber o que significa, o punk é um estilo de música agressiva, porém, não só isso, como o pop e o pagode?
Por que eu botei isso no roteiro? Enfim, esse estilo de música, assim como outros, se espalha não só no som, na música em si, mas nas outras áreas da estética, como nas roupas, nas gírias, nas formas de se expressar em geral. O punk surgiu em 1970, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, o que não faz muito sentido pra mim, já que é igual o Mayhem, que nasceu na Noruega. Tipo, é literalmente o país mais tranquilo pra se viver, cara. Eu acho, né, que independente do quão bom seja o lugar, sempre vai ter uma crise econômica, um desemprego, aquela alienação do jovem burro animal que não sabe o que tá fazendo, e a hipocrisia da autoridade. E foi nesse contexto que isso deu origem e fomentou o estilo punk, que cresceu ainda mais com bandas como The Ramones, Sex Pistols, que não é o stand de Jojo, e The Crash. Tem que lembrar do The Crash, que é muito bom também. O movimento punk, ele sempre foi voltado pro lado anárquico. Não sei, não tá nem no roteiro isso, eu que tô tirando do cu agora. Tem a simbologia do anarquismo com o punk, que é né, sempre contra o sistema, contra o consumismo, contra a autoridade cega e contra o conformismo, que é contra o sistema, meu irmão. O gênero cyberpunk, voltando para o termo cyberpunk, ele ganhou vida de fato com o livro muito conhecido Neuromancer, que inclusive eu tenho que ler. É um livro de 1984, de William Gibson. Esse livro, em especial, moldou toda a estética e os temas do cyberpunk moderno. No cinema, as obras como Blade Runner, de 1982, que eu já falei no início, e a grande paixão da minha vida, Akira, que animezinho bom, de 1988, tudo isso, Neuromancer, Blade Runner, Akira, ajudaram a consolidar o estilo de cidades supernominadas por neon, chuva, muros pinchados, tecnologia avançada e, claro, a humanidade na merda. E agora que você sabe o que é cyberpunk e eu refresquei a sua memória sobre os filmes relacionados, vou te contar outras características do gênero do futuro distópico e vamos comparar essas características com a nossa realidade atual. E lembrando, nada do que eu vou falar agora é inventado ou tem a tal teoria da conspiração, tá? Todos os links das fontes sobre esses assuntos que eu vou falar agora tá na descrição, tá lá nos créditos. Porque tem nego que gosta de desmerecer qualquer informação que tu passa e finge que é João sem braço e só fala que tu é maluco teórico da conspiração. Eu tenho até um receio de fazer esse vídeo por conta disso, porque são temas que são sensíveis, mas que estão na tua cara. Se tu dá um Google, tu encontra no New York Times, tá ligado? Tu encontra em qualquer revista gigante, tu encontra essas informações e você consegue ver que é real. Esse tema, o cyberpunk, ele mistura muito com política. E eu aqui, nesse canal, não quero nunca falar sobre política, porque política é um bagulho muito difícil. Religião e política estão tão entrelaçados que se você fala pra um amiguinho que talvez o cara que ele acha maneiro não é maneiro, esse teu amiguinho, ele quer te botar num paredão. Eu tento um pouco me afastar e deixar, sei lá, pra outras redes sociais eu comentar em algum momento alguma merda que o governo faz, porque o governo o tempo todo faz merda, não importa qual, do que falar nos vídeos, porque os vídeos são pra gente se divertir, pra gente relaxar. E estamos falando de cyberpunk. Então, se você não acredita em mim, ou no que eu vou falar agora, cara, vê na descrição do vídeo, vai estar lá os links. Tem alguns que estão em inglês, tem como você fazer aquela tradução no próprio Google, e também faz um Duolingo aí, né, meu amigo? Já tá na hora de saber inglês básico, né, pelo menos pra ler. Vamos lá, agora que eu me expliquei e que eu já tô na forca, provavelmente. Corporativismo acima do governo. As certas Big Techs, que, se você não sabe, as Big Techs são as grandes empresas de tecnologia. Tá no nome, Big Techs. Muitas delas, não poucas, muitas, são maiores que países. Vem cá, amiguinho, deixa o tio Mug fazer uma pergunta pra você, sendo bem sincero. Você acha que votar no Lula, ou no Bolsonaro, no Trump, ou na Demi Lovato faz alguma diferença? Sério, de coração, papo de brother. Vem cá, vou te contar uma parada. Hoje, as empresas de tecnologia são mais poderosas do que muitos governos inteiros. Isso não é exagero, é fato. Uns dados nerds aí que você joga no Google, você vai saber. O valor de mercado da Apple, por exemplo, já passou dos 30 trilhões de dólares. Magzinho aqui depois do vídeo ser editado, só pra dizer que não são 30 trilhões, tá? Eu não sei de que cu eu tirei 30 trilhões. São só 3 trilhões, tá chegando perto de 4 trilhões, tá? Só disclaimer
gamer mais do que o PIB de quase todos os países do planeta, exceto por poucos, e óbvio que era eles, né? Os Estados Unidos, China e Japão. Óbvio, né? A Amazon, por ano, fatura mais do que o Brasil inteiro arrecada de imposto. E olha que a gente tem uma taxação do cacete. A Microsoft, a mesma Microsoft que faz o teu PC, o teu videogame, o nosso Xbox aqui pra gente ficar jogando jogos nerds, a Microsoft, ela oferece sistemas operacionais para a maioria dos computadores do mundo, inclusive computadores militares. A Google detém o poder de decidir se você vai encontrar ou não alguma pesquisa. É só você fazer uma pesquisa sobre filmes, por exemplo, filmes piratas. Na Google vai ser um pouquinho mais difícil, mas você vai achar. Agora, se você usar outros navegadores que não têm restrições, que são abertos, você vai achar esses sites de filme pirata muito mais fácil. Porque a Google, ela filtra, então ela detém o que você vê e o que você não vê. Essas corps, que é assim como a gente fala no Cyberpunk, não são apenas empresas, não são só corporações, são infraestruturas globais. Esse telefone mesmo que eu estou gravando meu áudio foi feito por uma empresa, foi feito pela Samsung. E a Samsung detém todos os direitos desse equipamento. Você entende como funciona as coisas? É muito mais complexo. E você vai lá e vai me perguntar, porra, beleza, e quem controla a realidade então, já que não é o governo? Amiguinho, eu não faço a menor ideia, mas eu vou te passar uma visão minha. Você confia no seu presidente, independente de qual presidente? Ou você confia no algoritmo do TikTok? Porque pra mim eles são iguais. As grandes empresas de tecnologia sabem onde você mora, sabem o que você busca, sabem o que você gosta, antes mesmo de você saber. Essas informações que eles têm, eles usam pra te moldar. E você acha que eu tô falando loucuras, mas não. Agora vamos lá. Você acha, isso é um tópico bem sensível, eu falei que a gente ia tocar em tópicos sensíveis, mas vamos lá. Com toda transparência e carinho pra você, meu ouvinte. Você acha que as eleições podem ser fraudadas? Eu tô com medo desse vídeo cair. Eu, particularmente, Mugzinho, vulgo Guilherme, o cara por trás do Mug, eu particularmente não confio nem na minha sombra. Quem dirá numa urna eletrônica que dá pra jogar Doom? Ou mesmo que não seja numa urna eletrônica. Vamos lá, vamos fingir que não é possível alterar essa porra. Eu não confio também no modo de voto que já foi usado pra sacanear político e eleger um macaco como prefeito. É sério, isso não é meme. Tá aí na descrição aí, você pode ver a notícia. Em 1988, um chimpanzé chamado Tião, que vivia aqui no zoológico do Rio de Janeiro, foi colocado como candidato a prefeito por uma revista de piadas, a Caceta Popular, que eu acho que tem alguma coisa a ver com o Caceta em Planeta. Enfim, é uma revista de piadas. E botar esse macaco, esse chimpanzé, pra ser um candidato, foi uma piada como forma de protesto. Mas, antigamente, o voto era impresso. Então, o que você fazia? Você escrevia. E nessa de escrever seu candidato, o macaco recebeu um monte de voto. Só que os votos não foram validados. Obviamente. Mas é uma pena, eu diria. Seria muito mais legal ter um macaco como prefeito do Rio de Janeiro. Então me diz, sério, vamos ser certos aqui, vamos trabalhar com a lógica. Se uma revista de comédia, em 1988, pode fazer as pessoas votarem no macaco como prefeito do Rio de Janeiro, só pelo meme, você acha que o Facebook ou o Twitter não pode manipular eleições, direta ou indiretamente? Mas você não acredita que pode haver uma manipulação ali? Na ficção do Cyberpunk, os governos são fracos, o governo é irrelevante. Quem manda no mundo são as megas corporações. No universo Cyberpunk, a gente tem a Arasaka e a Militech. Essas duas empresas são muito poderosas, são mega corporações que mandam no governo. Então, a gente tem empresas com força militar, laboratórios secretos, controle de mídia, espionagem digital, e isso tudo não é exagero. São coisas que tem na ficção, que tem na vida real. Amiguinho, a Starlink do Elon Musk tem satélites próprios. O Elon Musk manda foguete pro espaço. Uma pessoa decide quem vai mandar um foguete pro espaço ou não. O Elon Musk, ele decide quando que ele vai mandar um foguete que dá ré. A OpenAI tem o ChatGPT. E não só ela, existe uma porrada de sistemas de IA autônomos agora. Várias empresas privadas conseguem criar suas próprias IAs agora. A Amazon tem um controle de rotas logísticas globais. A Microsoft, a Google e a Apple têm influência direta na política, com lobbies de bilhões nos Estados Unidos e na Europa. Você acha mesmo que você ainda vive
numa democracia? E para provar, mais uma vez, que estamos o tempo todo sendo vigiados, eu vou contar para vocês o que foi o escândalo Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica foi uma consultoria política britânica ligada à SCL Group, que ganhou destaque em 2018 após revelações de uso indevido de dados do Facebook. O problema começou com um aplicativo chamado This Is Your Digital Life, criado pelo pesquisador Alexander Kogan. Cerca de 270 mil usuários concordaram em fazer um quiz que coletava dados pessoais. Porém, esse app também extraiu informações dos amigos dos participantes sem consentimento. Inicialmente, estimou-se que 50 milhões de perfis foram afetados, mas depois o Facebook, isso tá registrado, documentado, tá na descrição. O Facebook confirmou que, na verdade, até 87 milhões de usuários podem ter sido afetados, podem ter tido seus dados expostos. Esses dados foram usados para criar perfis psicológicos dos usuários com base em curtidas, interesses, localidades, etc. Se você curte o Neymar, a Virgínia ou sei lá, enfim, o que isso permite? Permite fazer estratégia de microsegmentação. O que é isso? É você pegar essas informações, por exemplo, eu gosto de anime, então eles vão vender as informações do meu perfil para a empresa de anime para indicar os melhores animes pra mim, entendeu? É basicamente isso que eles estavam fazendo, só que isso é ilegal. E você pode pensar, caramba, ô Magzinho, mas isso é bobagem, o que isso vai afetar o Flamengo, tá ligado? Beleza, vamos lá, amor da minha vida. Vou te falar os impactos e as consequências disso. E como já dito, tá na descrição. É só você entrar na descrição do vídeo que você vai ter lá jornais importantes, jornais com credibilidade falando disso, tá? O escândalo gerou uma enorme crise de confiança no Facebook. Lembra aqueles vídeos, aquelas filmagens, todo aquele negócio que aconteceu com o Zuckerberg, que tem eu tô botando uma das imagens que tem do Zuckerberg num tribunal. Então, um dos motivos dele estar no tribunal é por conta disso. Poucas pessoas dão importância a essas coisas, mas essas coisas afetam, porque um monte de gente tem Facebook e deveria saber disso. Mas enfim, foda-se. E o que foi que aconteceu nessas idas ao tribunal? O Facebook, ele se viu obrigado a revisar políticas internas e enfrentar multas muito pesadas. Em 2019, o Facebook pagou 5 bilhões à FTC, Federal Trade Commission, perdoe meu inglês, tá? E ainda enfrentou uma ação coletiva americana, que seria que a ação coletiva é quando, quem já viu Better Call Saul sabe o que é uma ação coletiva, é quando várias pessoas se reúnem pra processar uma empresa ou uma pessoa, né? Por exemplo, o que aconteceu com aquele maluco lá dos Estados Unidos lá, que eu não quero nem mencionar isso no canal. Aquele maluco lá que fez aquelas paradas esquisitinhas lá com as kids. Enfim, e esse processo gerou um custo de 725 milhões de dólares. 725 pro Facebook. Recentemente, o tribunal de Washington DC, né, América, determinou que o Facebook, a Meta, deve responder a novas ações civis por práticas enganosas relacionadas ao escândalo. E vão de novo, tá entendendo? Então é um bagulho real, um bagulho sério, que é um bagulho que afeta você e eu, porque todo mundo aqui já tem uma continha no Facebook. E de novo, caso um pequeno e humilde criador de conteúdo não seja fonte o suficiente pra você, eu recomendo um documentário que tem na Netflix chamado The Great Hack. É de 2019. É um documentário que expõe a fundo o caso, com foco nas campanhas da Brexit e das eleições americanas, tá? E revela várias entranhas dessa história e o impacto psicológico da manipulação de dados. Então, a menos que você seja muito cético e ache que todas as informações e as fontes que eu tô passando pra você sejam só teoria da conspiração, cara, já deu pra entender, cara, que direta ou indiretamente a gente tá ligado a uma vigilância. A gente tem câmeras por todos os lados, reconhecimento facial. Eu vou tentar achar depois o dado pra isso, mas tiveram até manifestações na China e no Brasil, manifestações pacíficas mesmo, que tinham câmeras de reconhecimento facial na rua pra reconhecer essas pessoas. E você acha que essas pessoas que foram reconhecidas não vão ser afetadas de uma forma ou de outra? Cara, isso é muito sério.
Eu não preciso nem falar pra você que quando você comenta perto do seu telefone sobre um produto, logo depois um anúncio da Shopee aparece sobre esse produto. Ou se você pesquisa sobre um produto na Shopee, daqui a pouco no TikTok tá aparecendo anúncio desse produto. Cara, isso é venda de dados, dos seus dados, dos meus. Isso acontece direto comigo e eu sei que acontece com você. Tudo isso que eu tô te falando são provas de que estamos vivendo numa ilusão de liberdade digital. E o algoritmo e o tráfego pago que controlam o que você vai ver, o que você pensa e o que você consome. A ideologia ou causa política que estiver gerando mais dinheiro pro velho rico, dono da empresa, é o que vai determinar, por exemplo, se o perfil da Amazon vai ter ou não uma bandeira LGBT no mês do orgulho. Essa mesma lógica também se aplica à censura silenciosa de shadow ban ou por inteligência artificial. Influenciadores são contratados para manipular opiniões. E se por algum acaso você acha que isso é teoria, pelo amor de Deus, há 8 anos atrás, o MEC tava dando dinheiro para 2 caras, donos do canal Você Sabia, para fazer propaganda velada do novo ensino médio. E não foi só eles. E nem foi a primeira e não foi a última vez que o governo ou algum político deu dinheiro para algum influenciador para fazer propaganda velada. Isso é cotidiano. Não é à toa que em certas páginas, principalmente de cultura pop ou relacionada a artistas pop, você consegue ver claramente a ideologia política nas postagens. Você acha que isso é vontade de exercer a democracia ou é o Pix pingando? Isso, claro, eu tô falando dos dois lados políticos, centro, esquerda, direita, esquerda, atrás, lado, todo mundo quer um Pix. Vamos partir pra finalização, tá? Pra continuar o nosso show de horrores cyberpunk, a gente tem novas tecnologias sendo integradas ao corpo, chips subcraniais, subcutaneais, meu amigo, que funcionam como cartões, chave, identidade, implantes auditivos e visuais. Porra, Neuralink, que também é do mano Elon Musk, tem até próteses sendo feitas agora com feedback sensorial. E falar nesses chips na pele, tem um maluco no TikTok, eu não sei se eu vou conseguir achar esse TikTok pra botar pra vocês aí na descrição, mas tem um maluco no TikTok que ele comprou no, sei lá, na OLX, onde que ele comprou. Ele comprou um chip e ele sozinho em casa enfiou na mão essa porra. Então você tá vendo o início dos neuromecânicos, dos mecanimédicos que tem em Cyberpunk, tá ligado? Inclusive, mais uma vez, falando nesse assunto, que já é denso pra cacete, cara, eu vou deixar aí na descrição uma pesquisa da Universidade de São Francisco, se eu não me engano é de São Francisco, tá? Eu posso estar trocando aí os estados do American, mas é uma universidade que ela tá trabalhando no uso de implantes neurais para ajudar uma mulher chamada Ann, eu acho que é Ann, é A-N-N. Uma mulher que teve derrame e perdeu os movimentos do corpo, de todos os músculos do corpo. Ela não conseguia nem respirar sozinha. E eles estão fazendo uma pesquisa, estão fazendo testes e pesquisa para ver se ela consegue voltar a se comunicar usando um avatar digital. Tipo assim, ela consegue se mover o avatar e falar usando o avatar. Bicho, tem muito mais detalhe que isso na pesquisa. Mas isso é Cyberpunk, porra. A realidade virtual, como em jogador número 1, está cada vez mais próxima. O metaverso tá aí na esquina. Um GTA 6 e um óculos de realidade virtual e adeus vida real, mano. Se hoje já existem pessoas vivendo no mundo digital mais do que na vida real, imagina quando você controlar o PC pelo cérebro. Tu só precisa ligar o USB do teu pescoço pro computador e tá jogando o games. Cara, e conciliado com isso, analisa comigo, cara. Analisa comigo a dopamina. Imagina como vai ser o nível do vício de dopamina digital. Se hoje, com o TikTok e o Instagram, a gente já perde horas e esquece do mundo à nossa volta. Enquanto as pessoas que podem fogem desse cenário caótico de favelas, do lado de arranha-céus, uma verdadeira Hong Kong mundial, tá aí a imagem de Hong Kong, de prédios, dos super prédios de Hong Kong, as pessoas fugindo desse mundo para o mundo digital, desligando o cérebro para ouvir a nova música do Oruan, tá ligado? Aqueles que têm essa grana, eles vão fugir pro mundo digital. Aqueles que não têm grana para comprar um celular que rode o Free Fire, vão ficar apenas com a desigualdade brutal e uma pobreza digital
mundial de gente lutando pra migrar pro mundo hiperconectado. A gente tem aí a Starlink também, que também é uma porra do Elon Musk. Tá, todo lugar esse corno, que leva tecnologia pra índio. Então, olha como que é cybertribal. A gente tem índio com WhatsApp. Meu amigo, tendo futebol de domingo, a cerveja de sexta, o CLT vai estar aguentando lá, mano, a corrupção, as crises climáticas. E isso é cyberpunk. O que mais é cyberpunk? O que mais é punk do que viver na loucura cibernética da realidade? Leave me alone. Bom, é isso, amiguinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha se ofendido por alguma coisa que eu falei, me perdoa. Isso é só um roteiro de um vídeo que eu criei com base nessas informações, nas informações que, como eu já disse, tá na descrição. Eu sei que é complicado, o mundo é cheio de complicações e viés ideológicos. Não se limite a isso, amiguinho. Aqui é um trabalho de criação de vídeo, de um informativo e de passar o tempo. Então você pode muito bem aí nos comentários me dizer a sua visão do mundo, dar a sua opinião. Eu vou ler, eu vou ouvir, pode me xingar também, não tem problema. A gente vai com toda a paz e paciência do mundo tentar aí se entender, porque é isso que a gente tem que fazer enquanto a gente não tá preso no Minecraft no Minecraft do metaverso, tá ligado? Depois disso a vida vai ser várzea, né? Depois que eu estiver quebrando madeira com porrada no cérebro, estilo Sword Art Online, aí foda-se, aí... Mas enquanto isso não acontece, vamos tentar se resolver, se entender, pra gente não gerar mais brigas. Então, interaja comigo, eu vou adorar, seja pro mal ou pro bem, eu vou adorar a interação de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Novamente, desculpa se eu te ofendi em algum momento. Qualquer coisa, toma aí, dá o like caso tenha gostado. Se não, dá dislike, também aceito. E é isso, é nóis. Beijinho, bebê.